PSG quer o jogador do Palmeiras, tem também o Napoli aí vindo forte por lateral e o Verdão preocupando demais nessa reta do Campeonato Brasileiro. Vamos trocar uma ideia. O que o Abel tem que fazer de diferente para esse time jogar mais, né? Vamos trocar uma ideia, falar uma estatística que preocupa bastante. Chega junto, deixa o dedão no like, é muito importante para a gente, você que está chegando nessa segundona. Começo de semana, muita coisa para falar com vocês aí também. O decorrer tem Libertadores também nessa quarta-feira. Vamos trocar uma ideia, deixa o like, hype o vídeo se for logicamente possível para você, se ajuda demais o nosso trabalho. Você que já conhece o nosso canal, você que ainda não nos conhece, você fica até o final do vídeo. Aí sim, se você curtir, se o vídeo te agregar de alguma maneira, você deixa o hypar, né? Deixa o like, deixa o hypar e se inscreve no canal. Fechado, meu amigo? Tamo junto. Vamos lá, vamos começar ela dias semaninha. Vai ser daquele jeito, né? Pelo menos até a quarta-feira, em que precisa fazer o resultado, né? E vamos junto aí com os dois pés no peito para as notícias de hoje. É isso, amanhã, inclusive, também, bom relembrar que tem o sorteio da Copa do Brasil e que eu tava pensando muito que o Palmeiras era a grande favorita e depois a gente não conseguir fazer gol no Matheus Cunha, eu fiquei preocupado, mas a gente vai conversar sobre isso depois. Por enquanto, vamos falar aqui sobre uma saída, uma saída que vai rolar aí de um jogador que não chegou a pisar no profissional, né? Traz um pouco daquilo que a gente fala sobre como aproveitar a base, né? O Palmeiras encaminhou a saída aí do Sorriso, atacante de 21 anos, ele vai pro Alfa T. Se você coloca um C antes do H, fica Alfatec, né? Parece uma escola técnica. Eu acho que é Alfatec esse lembro que tem um H depois do E aqui da Arábia Saudita, né? Ele é um moleque com uma trajetória aí que ele chegou do Rio Branco, do Acre, ele passou pelo Guaratinguetá, inclusive até no jogo na Copinha, ele deu uma entrevista, ele falou que na Copinha que ele jogou pelo Guaratinguetá, ele já estava quase parando de jogar. Então ele foi muito ali nos 45 do segundo tempo, mesmo que ele conseguiu vir para o Palmeiras, né? Ele brilhou na Copinha de 2024, aí o Palmeiras contratou ele e ele virou bicampeão brasileiro sub-20, né? Em 24 e 25, vice da Libertadores sub-20. Na Copinha desse ano aí, ele foi um dos grandes destaques, né? Ele foi o cara aí com mais participação em gols, né, nesse torneio aí. Eu sei que a gente falou muito do Eduardo, mas o Eduardo é mais novo, né? O Sorriso já tinha até um pouquinho de liderança ali no elenco, né? Ele fez 5 gols e 4 assistências aí em 7 jogos. Ele estourou a idade aí do sub-20, né? Como a gente falou aqui, 21 anos, então não tem a vaga no profissional, mas o Palmeiras encaminhou aí a saída dele para a Arábia Saudita. O Avaí também leva uma parte, né? A chamada taxa de vitrine aí. E vai lembrar também que o Sorriso, ele quase saiu antes aí. Nossa, hoje tá um negócio de time nome difícil, né? Ele teve perto do Banias. É Banias que lê também? Dos Emirados Árabes, né? Mas ele acabou não indo. Mas enfim, é uma parada que a gente fala. O jogador às vezes não pula e não pisa no profissional. Ele estoura a idade, mas o Palmeiras consegue fazer ele girar em algum momento, fazer uma venda grande e ainda lucrar muito dinheiro, né? O Sorriso parece ser muito talentoso, mas a gente sabe, o Palmeiras hoje, para você chegar no profissional, precisa talvez um pouquinho mais, que talvez ele não tenha entregue. Até jogou bem na Copinha, mas acabou não tendo oportunidade, né? Fora a concorrência também, né? A concorrência que é muito desleal, mas enfim, sucesso para ele. Acredito que seja que ele volte, né, para o Palmeiras, porque tem algumas fontes divergindo aí. Primeira informação dos caras que a gente confia, né? Obviamente, os amigos do nosso palestra aí, eles deram primeiro falando que era empréstimo. Tem outras fontes falando em venda, mas a informação que eu também tenho é que é um empréstimo. Então, o Sorriso deve ir por empréstimo sem opção de compra, tá? Então, caso mude, caso logicamente saia alguma coisa nesse sentido, a gente vem aqui e traz para vocês. Mas o que se tem aqui de primeira mão é empréstimo do Sorriso para o Alfaté. E vamos falar agora aqui. Quarta dia de Libertadores, começa o mata-mata aí contra o Cerro Porteño em casa e a gente vai acompanhar junto, vai torcer bastante, logicamente. Cada um aí com uma segunda tela na mão, porque logicamente estou falando dos meus amigos da KTO, que é aqui que separa quem só assiste e quem acompanha de verdade, meu amigo. Vem para as oitavas da Libertadores se você quer acompanhar tudo desse jogo, estatística da tabela, fichas dos jogadores, retrospecto do confronto e principalmente as odds desse jogo para você fazer a sua fezinha, é lá no app da KTO. QR Code na tela, você vai escanear esse QR Code e baixar o app da KTO de graça. Você não paga nada para baixar o app da KTO e lá você pode conferir tudo, a ficha dos jogadores, a tabela, a estatística e as odds desse confronto para você fazer sua fezinha, tá? Chega junto lá na KTO, você pode apostar com segurança, casa regulamentada no Brasil, mas importante, para maiores de 18 anos, tá? Aponta a tua câmera aí, ó.
para esse QR Code ou clica no link da descrição e do primeiro comentário fixado. Rapidinho você já sai usando aí. E aquele papo de sempre para vocês, aposta não é renda, tá, senhores? Não é jeito de ganhar dinheiro, é diversão para maiores de 18 anos e com consciência. Então, se você for jogar sempre com muita responsabilidade, obrigado, KTO. Tamo junto. E vamos falar aqui agora, né, de uma estatística, a nossa próxima pauta, uma estatística que preocupa, né? E o Flamengo já encostou, vocês sabem disso. É uma pauta ruim a se falar, mas aqui não tem que passar pano, não, cara. Se a hora que a gente tem que falar é agora. É agora que a gente tem que falar. Pega esse número, cara. Nos últimos 5 jogos em casa pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras fez 6 pontos de 15. 6 pontos de 15, 40% de aproveitamento. E essa única vitória, inclusive, foi contra a Chapecoense, que vocês bem lembram, foi no sufoco, né? 1-0, pênalti perdido pela Chapecoense. Isso aí foi num dos jogos, cara, onde o Palmeiras perdeu né, dos últimos 21 jogos aí pelo Campeonato Brasileiro. E o retrato disso, cara, ficou contra o Internacional, que foi ontem, 22 finalizações e só 3 no gol. Se tivesse um retrato maior dessa ineficiência do Palmeiras no jogo, foi justamente contra o Inter. 22 finalizações, só 3 no gol. O Abel até foi honesto na coletiva, né? Ele falou que faltou inspiração ali, né? E que o Inter estacionou um ônibus ali na frente da área. E é isso mesmo, de verdade, né? Desde a derrota contra o Atlético Mineiro ali, o adversário chega, ele se fecha atrás e o Palmeiras não sabe se abrir. Mas isso também passa pelo Abel. Passa pelo Abel de não conseguir... É natural, isso aí já é previsto. Palmeiras e Flamengo são as 2 melhores equipes do Brasil hoje, as equipes que mais competem. É natural que você vá receber o adversário na tua casa, o adversário vai fazer uma linha de 5, ou até, por que não, 2 linhas de 5. Você não vai ter, talvez, nenhum atacante do cara ali para tentar puxar aquela... Isso ainda teve o Bernabé ontem pelo Internacional. Mas isso é mais natural, isso é sabido pelo Abel, é sabido pelos jogadores. E tem uma coisa aqui que a gente também precisa comentar, que foi o Flaco Lopes. Ele começou no banco, cara. Artilheiro da temporada do Palmeiras, 16 gols, 10 assistências, o cara sentado, o cara no banco. Então tem coisa que não dá para entender. Entrou aí o Ramon Sousa e o Maurício, eles renderam um pouco, de fato, né? E eles voltaram para o segundo tempo mesmo assim. Eu confesso que eu até entendo, ele chegou na Copa, deu aquela poupada nele. Mas, cara, contra time que veio só para se defender, você precisa do nosso artilheiro, do cara que mais fez gol, do cara que mais tem assistência no time, é complicado, né? Enfim, se tem que, lógico, que passa pela inspiração do jogador, passa também pelo Abel em achar maneiras de fazer esse time criar de outro lado, porque você vê o Palmeiras alçando bola na área no segundo tempo, vai pro chuveirinho, vai pro cruzamento, e não adianta. Você tem o passe bom e o passe certeiro. E faltou esse passe, faltou chute de média e longa distância, faltou muita coisa. E isso cobra um preço, cara. Isso cobra um preço na tabela, porque o Flamengo ganhou do Vitória, isso aqui era tão óbvio, né? Isso aqui era muito óbvio, bateu os caras por 2-0 no Maracanã, chegou a 42 pontos e ainda tem um jogo a menos. Então, se o Flamengo ganhar o seu jogo que está faltando, fica 3 pontos do Palmeiras. O Palmeiras está com 48 e nessas projeções aqui, inclusive, né, de chance de ser campeão, né, ficou o seguinte, ó, o Palmeiras caiu para 59,5% para 50% de chance de título. Tinha 59, né, quase 60, foi para 50, e o Flamengo subiu de 31,5 para 40,2. Vantagem aí nas probabilidades, ela encolheu quase 18 pontos num tropeço, numa vacilada só. Então, assim, lógico, o Palmeiras segue líder, né, segue com a melhor campanha, 2 derrotas em 22 jogos, tudo verdade. Isso aqui a gente não vai fechar o olho para isso. Mas não pode fingir que jogos assim, cara, que esses jogos não fazem a diferença lá na frente. E se continuar indo mal desse jeito, essa conta ela pode custar caro ali na frente, porque foi justamente assim em 2025 que o Palmeiras, ele perdeu o campeonato, né? Foi nesses jogos, foi tropeçando assim fora de casa. E uma coisa que eu notei também, cara, não adianta nada a torcida comprar o barulho aqui fora, né? Ficar comprando barulho aqui fora, expondo, ficar brigando por lance, expondo o erro de Flamengo, expondo o erro de arbitragem. Se chega num jogo desse, o time é morno, né? O time ele tá não digo numa preguiça, numa falta de inspiração, numa falta de brigar pela bola. Não adianta comprar um barulho aqui fora, se chega dentro de campo o time não corresponde. Não digo nem às vezes na qualidade, né? Mas digo na energia, na entrega, na entender a importância do jogo. E acho que tá faltando isso pro Palmeiras também, entender a importância do jogo. Cara, ontem foi um jogo muito irritante mesmo, né? Tinha todos os detalhes, aqueles aspectos que costumam irritar, né? O time jogando mal, sem criatividade, e o time adversário só se preocupando em se defender. Tudo bem que ainda no
primeiro tempo o Inter atacou um pouco, mas depois foi só se defendendo e tá na razão deles, né? O campeonato deles é lá embaixo, eles realmente não tinham nem muita esperança. E ainda podia ter feito aquele golzinho ali que o Carlos Miguel saiu desesperado, hein? Se o cara dá o tapa ali, eu não sei não, mas enfim. Então, assim, é aquele jogo muito irritante, o goleiro fazendo cera, o juiz foi dar cartão amarelo pra ele só no segundo tempo, né? Então, foi um jogo realmente para esquecer. A gente trouxe, acho que durante a Copa, números aí do Palmeiras fora de casa, que ainda são muito bons, inclusive depois, né? O Palmeiras ganhou os 2 jogos fora aí, só que em casa agora já tá decaindo, né? Então é muito preocupante, ganhar em casa é muito importante num campeonato como esse, e em jogos assim, de fato, do bem que o próprio Flamengo perdeu pontos pro Inter também, mas isso aí vai acabar. Só que a gente não pode também, né? Ano passado não ganhava da galera de lá de cima, agora ganha da galera lá de baixo. Cada ano é um problema aí, né? Que o Palmeiras tem que acender um alerta. Mas por falar no jogo de ontem, em coisas irritantes do jogo de ontem, vamos falar do Giai, né? O Giai acho que foi um cara que irritou todo mundo ontem, lá no estádio, em casa, todo mundo que assistiu o jogo ontem se irritou muito, mas ele ainda tem mercado, né? O Napoli, campeão italiano, aí fez os primeiros contatos com a Leila para tentar abrir a negociação pelo Giai, né? O lateral direito argentino de 22 anos. Eles procuram alternativas aí para o setor. O dono da posição é o capitão Di Lorenzo, né? Que aí já é mais velho, já tem uma estrada aí. E aí eles enxergam o Giai para os próximos anos, mas assim, pobre torcida do Napoli se tiver que sair do Di Lorenzo pro Giai, né? Eu não sei como tá o futebol do Di Lorenzo agora, mas quando ele era um pouquinho mais novo, ele era um baita lateral, né? Mas enfim, eu tenho a questão do Napoli, né? O próprio Roma também já chegou a pedir informação sobre o Giai, nenhuma avançou ainda, né? Ele tem muito essa procura do futebol italiano, mas nenhuma avançou muito. Só que tem uma parada que barra muito, né? O contrato dele é até setembro de 2030, né? São 5 anos aí de vínculo e uma multa rescisória de 100 milhões de dólares, que dá 508 milhões de reais. É óbvio que ninguém vai pagar 500 milhões de reais pelo GI. Mas, enfim, né, a informação aí que foi trazida pelo pessoal da ESPN aí, né, o André Hernan e tudo mais, muito já depois de um jogo que o GI foi mal. Enfim, vamos ver se avança alguma coisa, mas independente se avançar, de ele vender ou não o GI, o Palmeiras precisa avançar para comprar um lateral, né, cara? Porque tá precisando. Acho que ficou muito claro ontem o esquema de 3 zagueiros ali com o Alan. Mesmo sendo 3 zagueiros, o Martinez descia às vezes para apoiar e apoiava muito mal. E aí, quando entrou o Giai conseguiu ir pior que o Martinez. Ai, que curioso, né? O Martinez só de improvisar tudo torto ali, foi melhorzinho que ele. Então o Palmeiras precisa olhar para o mercado aí com mais carinho. Olha, eu deixo meu pedido de desculpas aqui a Mike e Marcos Rocha. Talvez eu tenha sido um pouco duro com você. Enfim, vamos lá. Outro dia eu vi um gol do Mike, acho que foi no Brasileiro de 22 contra o Goiás, que o Dudu rola pra ele dá uma porrada assim no ângulo, cara. Acho que eu nunca já acertou um chute daquele, acho que nem treina, cara, impressionante. Não, tem um vídeo, inclusive, que roda dele na arquibancada, ele pega uma bola, tipo, parecida com aquela, na lateral. Não vai nem no gol, irmão. Ele manda lá na rapaziada, lá na... Tudo bem, bicho. Faz parte o cara, às vezes, ser mais defensor, mas ele do meio campo pra frente é nulo, cara. Meio campo pra frente é nulo. Tem que pegar o cara que prepara ele lá e falar, como que você permitiu que ele passe do meio de campo? Ele é provavelmente um terceiro zagueiro. Então, assim, tá feio, hein, cara? Tá feio, tá doído de ver. Na minha opinião, se tiver oportunidade de vender, venda. E eu fico pensando, será que a gente que é duro demais ou os argentinos enxergam um futebol que a gente não vê? Porque ele foi pra lista da Argentina, pô. Ele estava na lista da Argentina na Copa do Mundo. Eu fico me perguntando, será que a gente não entende nada de bola? O que também é muito provável, né? Pode ser muito provável aqui do nosso lado. Mas eu fico me perguntando, meu amigo, como que o cara foi parar na lista dos argentinos? Os argentinos vê algo que a gente não vê? Porque, meu irmão, eu não lembro assim, lógico, do meio do campo para frente não tem um lance dele que dá alegria, cara. Ele pega na bola do meio do campo para frente, ou é bola para trás, e aí quando ele tenta ou dar um chute ou fazer um cruzamento, é que ela sai essas barbaridades que a gente viu ontem. Cara, eu acho que a Argentina tem muito esse lance do grupo, já tá muito fechado com o Scaloni, né? Tem as coisas que ele precisava, tem a questão do Messi. Mas você vê muito jogador ali da Argentina ali que, pô, até vai bem ali, mas às vezes no clube, né, um grande destaque. Transforma, né? E assim, o próprio, não querendo falar que o Dibu Martínez é ruim, o Dibu Martínez é um ótimo goleiro, mas ele não tem uma carreira absurda fora da seleção, né? Na seleção ele é, mano, brilhante. Na outra Copa, né, na final ele faz uma defesa absurda contra a França, só que na carreira dele ele é um goleiro talvez mediano, assim, na carreira.
Então, eu acho que tem muito isso, né? A Argentina tem muito essa questão da força, o cara consegue compensar, às vezes, na força também. É um time técnico, mas também tem muito cara ali que é muito mais brigador do que técnico. E eu acho que o Jean entra, tanto que ele é a seleção de base da Argentina, né? Ele era até capitão lá. Então ele já tem muito esse. E eu vejo ele indo bem até na Itália, né? Como eu falei, ele teve a busca da Roma. O Wesley, que era do Flamengo, ele cresceu muito na Itália, jogando até meio que como ponta, né? Começaram a usar ele como Uhum. atacante. Talvez essa dobra de lateral lá que na Itália possa ser até um pouquinho mais normal aí. Mas enfim, né? Realmente aqui no Brasil não tá dando mais, não. A galera fala, normalmente quando o cara sabe defender, ele não sabe atacar. E quando ele sabe atacar, ele não sabe defender, que é o caso do Bernabé. Você viu o que aconteceu com o Bernabé no Internacional? O Bernabé praticamente virou um atacante. Porque o Bernabé é aquele cara tão ofensivo, mas tão ofensivo, que aí o que o Pesolano fez? Ele pegou e colocou o cara na frente. Porque falou, ó, já que você não sabe defender, eu vou explorar o que você sabe fazer. Então você vai ficar aí na frente. Tanto que você pode ver ontem no jogo contra o Palmeiras lá, ele ele ficou só na frente, porque tava morto de cansado. Ele ficou só caindo no jogo. Foi uma coisa também que o Grêmio fez com o Pavon. O Grêmio pegou o Pavon e jogou ele de lateral, porque ele dava uns combates igual o Rony. Ele chegava até o fundo e cruzava. O Rony também, cara. Eu tenho minha suspeita se o Rony não é um lateral e se jogou recusado de lateral até hoje. Eu acho que o Rony, ele daria um baita lateral, aquele de fazer o apoio e vir para cruzar ainda. Que pra mim o Rony era pra ser o substituto do Cicinho se ele jogasse de lateral. Que Loucura, né, tanto cara? que o gol do Breno Lopes ali, o cruzamento dele ali é coisa de quem sabe, né, cara? É, pô, absurdo. Ó, vamos falar aqui agora da nossa próxima pauta. Vou mandar aqui, ó, falar de quarta-feira, né? Quarta-feira começa a Libertadores e notícia sobre o Gomes. Essa aqui vale bastante, viu? Palmeiras Cerro Porteño aí, quarta-feira, 19 horas, no Nubank Park, ida das oitavas. Estaremos lá, inclusive. Vamos encontrar com o Zé Roberto. O que você perguntaria pro Zé Roberto, Orn? O que você Eu falaria? pediria o treino de abdômen dele, cara. É bom, né, cara? Da hora também. Se bem que um Os dia eu acho que caras. eu vi, não sei se foi com o Fred, alguém ele mostrou mais ou menos o treino dele. Eu falei, mano, eu fiquei cansado só de ver, deixa quieto. Os caras, depois que os caras falaram que a voz dele parece a do Tiririca, eu não consigo mais tirar da cabeça, cara. Muito bom, cara, as imitações. Vou encontrar com ele lá, dar um abraço dele lá e estaremos no jogo. Volta agora, né? Tem a volta, né? Que é no dia 19, sempre bom lembrar. Tem o jogo nessa quarta-feira, a volta no 19. Então o Palmeiras decide fora de casa, em Assunção, no Nueva Ola. E esse retrospecto aqui ele é bom pra gente, tá? Pelo menos não os últimos jogos, mas o retrospecto total. Esse é o confronto internacional mais repetido da história da Libertadores, 18 jogos, 10 vitórias do Palmeiras, 5 empates e 3 derrotas. Detalhe que as duas vezes que a gente pegou o Cerro em oitavas, 2018 e 2022, Palmeiras amassou, passou por cima e também tem notícia boa no treino do Palmeiras, tá? Visando esse jogo. O Gustavo Gomes, ele iniciou a transição. Ele tá fora, né? Teve fora, né, dos últimos 3 jogos aí por conta de lesão na coxa direita, fez a transição física e fez também a primeira parte do treino ali junto com o elenco. E ele pode ser a novidade nesse jogo contra o Cerro Porteño. O Bruno Fux, que operou da apendicite aí 2 semanas atrás, aí você pergunta: precisa mesmo desse jogador? Precisa mesmo de mais um atacante? Olha o que pode acontecer. O cara pode operar da apendicite no meio da temporada. Ele também voltou para campo agora, está em trabalho separado e a zaga aí está enchendo de novo bem nessa hora que é muito importante na temporada. E quem ainda não dá, né? Kelvin e Paulinho, os dois estão tratando a coxa direita, eles seguem na fisioterapia. Quem jogou aí mais de 45 minutos contra o Inter fez aquele famoso regenerativo, que é muito comum, né, depois de um jogo, e esse resto dos jogadores que não que jogaram pouco, né, eles foram para campo reduzido. E teve mexida aqui também na lista da Conmebol. Entraram o Barbosa e o goleiro Kaique, aquele que voltou de empréstimo de Portugal, o Rafael Coutinho e os atacantes Felipe Tereza e o Miguel Bilon, que é o camaronês que está chamando muita atenção aí da torcida do Palmeiras, e saíram, entre outros, né, o Luiz, que ele foi para o New York City, e o Aranha, emprestado para o Moreirense. Então hoje, ó, depois desse 0-0 morno de domingo, quarta é a chance do Palmeiras dar a resposta que precisa, porque você pode esperar a mesma coisa do Cerro Porteño. Linhazinha de 5, e o pior, né, Cera com muita conivência de arbitragem, que você vai ver, os caras vão cair no chão e vai ser aquele 3 minutinhos padrão de acréscimo, 4 chorando muito, tá? Então é jogo para ir para cima, provavelmente com Gustavo Gomes de volta. Libertadores é outra pegada, né, cara? É onde o Palmeiras costuma acordar e não tem uma hora melhor para isso do que agora, né?
Eu vou me manter a mais de 100 quilômetros de distância do Nubank Park, porque o primeiro jogo que eu fui contra o seu foi aquele que o Felipe Melo foi expulso, né? Que Eu foi um lembro. desespero para se classificar. E esse último aqui, que o Palmeiras não perdia, sei lá, 40 jogos, eu fui, o Palmeiras perdeu também. Então eu vou ficar bem longe de jogo contra o seu, que é impressionante. Time insuportável, mas enfim, né? Palmeiras querendo ou não é favorito, mas muda muito essa questão aí de decidir fora de casa. Vai ter que se virar no primeiro jogo aí para fazer um resultado legal, né? Vamos falar aí a última notícia nossa para pegar um pouquinho até do que foi a primeira, da questão da base. A gente falou de um jogador aí que não teve tanto status aí, não apareceu tanto, mas agora um cara que já é destaque, que chama muita atenção, que é o Eduardo Conceição, né, atacante de 16 anos aí do Palmeiras. A gente já falou sobre ele aqui, sobre o Palmeiras está preparando ele inclusive pro elenco principal. Só que agora o PSG voltou a pressionar o Palmeiras, né, e avisou que quer entrar forte aí na disputa por ele. E os números, a sinalização atual do PSG aponta aí para cifras acima de 30 milhões de euros, mais de 176 milhões de reais, né, para um moleque de 16 anos que ainda nem estreou pelo profissional. E quando o Eduardo ele tinha 15, o mesmo PSG já tinha sinalizado uns 20 milhões de euros, aí que dá em torno de 117 milhões de reais, e acabou não avançando na época. Em um ano aí o preço que os franceses topam pagar aí subiu a 50%. Então tá se valorizando, né? Também até com o nome dele nas seleções de base, né? E o Palmeiras está muito confortável nessa questão, né? O Palmeiras assinou contrato profissional com ele aí em janeiro, vínculo até janeiro de 2029, a multa de 100 milhões de euros também, quase 590 milhões de reais para clube de fora, né? O Palmeiras tem 90% dos direitos econômicos dele, isso é muito importante também, né? Então, quase tudo aí que entrar, quando tiver uma venda, o Palmeiras leva. E a meta interna é cerca aí de 50 milhões de euros entre fixos e bônus, né? O Palmeiras já recusou investidas aí entre 20 e 25 milhões, né? E os 30 e pouco do PSG ainda não é um número que o Palmeiras espera, né? E tem, claro, a regra que a gente sabe da FIFA, que teve com o Estevão, teve com o Endrick também, dele sair só com 18 anos, né? Que é no fim de 2027. Ou seja, o Palmeiras está bem tranquilo nessa questão aí do Eduardo. Vai dar para fazer muita grana, e se conseguir fazer o que fez com o Estevão e com o Endrick, dele se destacar também no profissional, aí a grana sobe ainda mais, né? Mas assim, é mais um que o Palmeiras deve pegar muita grana. E detalhe, né? Pela regra da FIFA, ele só pode ir para o exterior aos 18 anos, que é fim de 2027. Então hoje, ó, 10/8, ele ficaria aí praticamente mais um ano e meio, teria mais um ano e meio caso fosse vendido. Tem também o Real Madrid, City, Liverpool, Chelsea, Barcelona, todos esses times aí sondando ele, então ele teria mais um tempo de contrato. Mas aqui, cara, eu entendo a sinuca de bico, viu? Porque você imagina, 30 milhões de euros foi o que basicamente aí. O Palmeiras conseguiu vender o Endrick e o Estevão ali por um bom valor. Vendeu o Estevão por 45, né? 45 ali mais variáveis, né? Mas, cara, você fica naquela sinuca de bico. Você fala, pô, eu vendo agora ou pago para ver? Porque às vezes você pode pagar para ver o jogador não virar, por mais talentoso que o jogador seja. Vou falar aqui, talvez a rapaziada vai dar risada. O Luigi era um tanque na base, pô. O Luigi ele foi campeão em todas as categorias do Palmeiras. Ele chegou na base, tanto que se lembra que ele entra no jogo do Palmeiras, ele faz um gol contra o Flamengo. Ele faz um gol de empate contra o Maracanã, Flamengo né? no Maracanã, pô. E a galera, pô, o moleque de titular, pô, o moleque vai saber, né? Se colocasse de titular ali, não viraria. Mas enfim, foi sendo segurado. Mas eu entendo a sinuca de bico, porque você imagina, 30 milhões, às vezes num garoto que você, por mais que dê todos os indícios, que indique que o cara vai ser um ótimo jogador, você fica nessa, né? Pô, 30 milhões, vendo ou não vendo? É quando a gente fala, né? O Palmeiras fechou tal, tal mês em déficit, tal trimestre, tal semestre ou tal ano em déficit. Cara, não me preocupa por causa disso, porque eu sei que, pô, tu vai chacoalhar uma árvore ali na base ali, vai cair um moleque que você vai vender por no mínimo 30 milhões, cara. É isso que, abre aspas, com muita aspas, me conforta. É complicado você depender desse modelo? Mas os caras confiam porque tem, né? É um risco. Outro dia eu vi um vídeo do Gabriel Veron, assim, o cara fez um resumo ali da carreira Nossa, dele, verdade. e aí, putz, o cara foi bola de ouro, acho que no Sub-17, né, no mundo, assim, né, ele era o melhor do mundo na categoria, era destaque na seleção, né, aí subiu, até meio que deu certo, aí teve lesões,
Aí, inclusive, naquela Libertadores que ele entra e dá o passe pro Dudu ali, já era meio que uma retomada dele, né? Então você vê que até quando ele Uhum. teve embaixo, ele ainda era muito talentoso. E aí depois, né, começou a ter problemas extra-campo, aí rodou, foi pro Porto. Eu, sinceramente, não sei nem aonde o Gabriel Veron está em 2026, viu? Deixa eu até procurar aqui, pra não dar a informação Eu acho errada que ele aqui, tá ó. em Portugal. Nacional, Isso. né? Ele tá no Ele Nacional. voltou. Isso. E sabe por quanto que ele foi vendido? 10 milhões de euros. Foi vendido por 10 milhões de euros. E aí eu lembro a rapaziada. Eu lembro que uma vez, cara, eu usava Twitter ainda. Ele entrou num Palmeiras e Grêmio. Ele entrou numa final de Copa do Brasil. Palmeiras e Sim. Grêmio lá. Ele entrou, mas com uma vontade, meu irmão. Mas com uma vontade. E aí, pô, o Verón era, pra galera lá no Twitter, o Verón era o Ronaldinho Gaúcho, né? Aí eu falei, pô, senti falta de comprometimento no Verão. Estamos jogando uma final. Meu Deus do céu, fui execrado. Só faltou o meu cartaz nos posts, assim, ó, Warren, tá ligado? Só faltou isso aí. Enfim. E realmente, quando ele foi vendido por 10 milhões de euros, pô, caiu o mundo em cima. Onde já se viu vender esse jogador por 10 milhões de euros, 50 milhões de reais, né? Traduzindo na época que o dólar era 5. Hoje também deve estar 5, né? Mas enfim, foi vendido por 50 milhões de reais para o Porto. E aí você para pensar, 10 milhões foi muito bem vendido, né? E foi muito a questão da indisciplina que pesou, né? Inclusive, eu até fui ver aqui, cara, ele parece que ele retomou o bom futebol lá no Nacional. Olha Ah, que que firmeza, bom. quem sabe, né? E ele tá emprestado pelo Porto lá e tal. Então, aí, quem sabe, às vezes o cara ainda consegue dar uma engrenada, né? Porque aqui ele ainda teve chance no Santos e no Cruzeiro, né? Acabou não vingando também. Então, assim, eu fico, né? Você vê até a segunda chance, tem jogador que tem a terceira, a quarta, a quinta, exatamente porque tinha muito nome na base, né? Mas enfim. Tomara que ele retome, quem sabe? Pelo menos, né? Não ser aquele cara que encerra muito cedo, tipo o Luan, que era do Grêmio, que jogou no Corinthians, né? Que Uhum. encerrou bem mais Nossa. cedo do que era. Então, às vezes, pelo menos o cara consegue aí dar uma sequência na carreira pra não acabar, sei lá, antes dos 30 aí. Cara, é complicado falar de fora, mas o que quase 100% das vezes ferra com os caras é indisciplina, né? Porque você pega o Verón. O que ferrou com o Verón? Indisciplina. O que A acabou marvada, né? Então, pô, tem a apresentação dele, acho que é no Cruzeiro ou no Santos. Ô, eu sou menininho da noite, cara. Eu já dei umas perambuladas na noite. Eu sei identificar os amigos meus que é das noitadas. Você imagina os caras olhando de fora. Ele chegou inchado, velho. Você pega o próprio Patrick de Paula, pô. O próprio Patrick de Paula, que também complicou com ele, foi muito noitada, né? O Palmeiras vendeu 50% dele pro Botafogo. E, pô, acho que não deve ter expectativa, né, do cara se valorizar mais nesse sentido. Acho que esquece, né? Disciplina, infelizmente, ela pega muito, né? Por isso que tem esse grande porém, né? Vendo agora, não vendo agora, acaba pesando muito. Exatamente, né? Realmente é um risco aí que a gente não tinha, a gente nem em base tinha para se preocupar com isso, agora tem todos esses pontos aí. Mas é isso, né? A gente volta aqui, inclusive, como eu já falei, amanhã tem o sorteio da Copa do Brasil, a gente vai trazer aqui, dependendo aí, quem a gente pegar. Já falei que eu tava muito confiante, agora não estou tanto mais, mas enfim, vamos ver quem que vem, né? E quarta-feira, Libertadores, muito bom. Vamos ver se o Palmeiras vira essa chave aí e volta a jogar bem, beleza? Deixa a sua inscrição no canal aí, seu comentário também é muito importante. Tamo junto.